Boa noite, que a paz de Jesus nos abençoe e mais uma vez juntos, nessa comemoração de 55 anos da casa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando dessa alegria, participando da comemoração, não de um aniversário simplesmente de 55 anos, mas são 55 anos de atividade e isso que é o mais importante, a atividade que a gente realiza. Como disse a página, nós temos 365 dias no ano, para fazer o bem, para buscar a nossa reforma íntima. Imagina 55 anos. Então, realmente, é um prazer, nesse momento, estar aqui comemorando com vocês. E nós trouxemos para o estudo dessa noite, nós vamos falar sobre o espiritismo cristão. Nós vamos falar exatamente sobre o Consolador prometido. Mas para que a gente possa chegar nesse Consolador prometido, nós vamos começar lá desde do comecinho mesmo, desde Moisés, para que a gente possa entender a grandiosidade divina e para que a gente possa entender a grandiosidade de Jesus que preside a isso tudo. Sabemos que Moisés, como legislador escolhido por Deus, ele nos trouxe para que pudesse conter aquele povo ainda bastante endurecido e bastante sofrido, ele nos trouxe os 10 mandamentos. Naturalmente, isso foi a base, foi o pilar da doutrina cristã. E se nós repararmos que todos nós conhecemos os 10 mandamentos, lá desde pequenos, se nós repararmos, é um código de conduta. Então, esse código de conduta é exatamente a base que Jesus mais tarde trabalharia. Moisés, naturalmente, junto a essa responsabilidade de trazer esse único Pai, trazer o Deus único, ele teve que, devido às necessidades do tempo, ele teve que mesclar o que era divino com o que era civil. Então, ficou um pouco confuso para a nossa cabeça de hoje, não para a mentalidade daquela época, porque, afinal de contas, a necessidade fazia com que ele misturasse as leis civis com as leis de Deus. Mas, naturalmente, o tempo foi passando e a humanidade foi amadurecendo. E, nesse amadurecimento, nós precisaríamos realmente compreender essa unicidade divina. Precisaríamos entender quem era esse Deus Pai, que, na realidade, nós não conseguíamos entender muito bem. Afinal de contas, o nosso pouco adiantamento não nos permitia compreender esse Deus. E aí, a gente sabe que Jesus assume a responsabilidade de encarnar entre nós para que Ele próprio pudesse trazer esse reino dos céus, pudesse trazer esse Deus de amor, que, afinal de contas, Moisés, o tornou um Deus punitivo, um Deus vingativo, devido à necessidade. Então, Jesus vem e diz que ele não vem, ele não vem modificar nada, ele vem dar cumprimento à lei. Mas ele faz a separação do que é divino, do que é civil. E aí a mentalidade começa a mudar. Afinal de contas, as pessoas mais amadurecidas começam a ser apresentada a esse Deus de amor. Começa a vislumbrar essa paternidade divina, onde não mais pune, pelo contrário, estimula e incentiva os seus filhos a conquistar o reino dos céus. Esse reino dos céus, que lá atrás parecia tão difícil e tão distante, começa a se tornar uma realidade que nós poderíamos alcançar. Então, Jesus vem com a responsabilidade de trazer essas leis divinas. E ele trabalha em cima de quê? Ele trabalha em cima do mesmo código de conduta que são os 10 mandamentos. Por isso que ele diz que não vem
modificar a lei, mas sim dar cumprimento, porque, afinal de contas, já um espírito elevado e amadurecido, ele vem ser o exemplo daquilo que ele trouxe. Então, as coisas começam a se modificar. Com ele, já não existe mais a possibilidade de falar uma coisa e o comportamento mostrar outra. Pelo contrário, aquilo que ele fala é aquilo que ele exemplifica. E ele tem ali nos seus discípulos, né, as pessoas, os espíritos que seriam responsáveis por levar adiante a sua doutrina de amor e de luz. Sabemos que o cristianismo está calcado em cima do amor a Deus e ao próximo. E nada que se faça ou se fale pode modificar isso. Mas, afinal de contas, naquela época, a ignorância também imperava. A intelectualidade não era muito desenvolvida e nós também ainda estávamos muito no início da nossa caminhada. A dificuldade de compreender esse Deus Pai ainda era grande. Já tínhamos vencido uma parte da etapa, mas ainda assim não conseguimos compreender essa dualidade de matéria e espírito. Isso ainda não ficou muito bem resolvido para nós. Então, né, a igreja assume Jesus como Messias, como Filho de Deus, e aí começa a transformação do cristianismo puro, desse cristianismo que é a lei de amor, que é calcada nos 10 mandamentos. Então, ele começa a tomar uma forma igrejeira, onde Jesus é falado e é trabalhado, mas como uma personalidade, como Cristo, não como Jesus e a sua proposta transformadora. E aí as coisas começam a ser confundidas. Afinal de contas, a sua base doutrinária, que é a base do amor, que é a base da reforma e da transformação interior, para que a gente pudesse alcançar esse reino dos céus, é transformada num monte de interesses, num monte de rituais, onde a sua verdadeira lição, a sua pureza cristã começa a se perder. E é aí, nesse momento, lá pelo século XVI, que a doutrina positivista começa a ganhar força. As pessoas estão cansadas e a dúvida já não empolga mais a eles. O que acontece? Eu creio em Deus, eu creio em Deus. O que existe depois da morte? O que eu vou encontrar? Essa dúvida faz com que a gente reflita na nossa postura. E essa dúvida ela foi se apagando, porque, afinal de contas, as pessoas inteligentes não poderiam acreditar em coisas, em dogmas interesseiros que passavam para o povo uma situação ilógica e irracional. Jesus foi colocado ao lado de Deus, nasceu de uma forma espetacular, morreu e ressuscitou de uma forma mais espetacular ainda. Então as coisas começaram a tomar um corpo onde a pureza dos seus ensinamentos ficou esquecida e fala-se da figura dele, mas não fala-se da moral que ele nos trouxe. Então as coisas começaram a se perder. E aí a fé perde a sua força e o positivismo ganha, no século XVI, uma força muito grande. E isso vai, com o tempo, junto com Auguste Comte, e ele desencarna em 1857, e exatamente quando a doutrina espírita eclode, porque é aí que ela vai fazer o seu trabalho, com o enfraquecimento de uma e o nascimento de outra. A doutrina espírita toma corpo através de Kardec, de Allan Kardec, e faz com que as pessoas comecem
a refletir novamente. Leon Denis diz para a gente, no livro Depois da Morte, o seguinte: o conhecimento do porquê da existência é de consequências incalculáveis para o melhoramento e evolução dos homens. Quem sabe onde vai, pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso. Olha a tarefa da doutrina espírita, que de forma nenhuma vem modificar aquilo que Jesus trouxe. Existe alguma parte do segmento espírita que diz que a doutrina espírita não é religiosa, que ela é científica, né? Mas nós sabemos que isso não é verdade. No livro da Gênesis, está escrito assim no item 56... A moral dos espíritos, a moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Então, a gente vê aí que o espiritismo é uma doutrina cristã, é uma doutrina consoladora, porque as suas bases, calcada nos 10 mandamentos, calcada na lei de amor que Jesus nos ensinou, ela vem explicar para nós como essas leis funcionam, de que forma nós poderemos alcançar esse reino dos céus sem ilusão, sem parábolas, sem alegorias. Ela vem transformar no nosso entendimento aquilo que Jesus não pôde falar explicitamente e deixa para depois a vinda de um Consolador que irá explicar o que ele falou e ensinar aquilo que nós não poderíamos compreender naquela época. Então, ele reserva para o futuro a revelação e a compreensão da sua doutrina de amor. Então, o que acontece? Qual é a responsabilidade da doutrina espírita? É reviver o cristianismo puro, o cristianismo inicial, onde foi se perdendo à medida da falta de entendimento e de conhecimento. Naturalmente, que Jesus não fundou nenhuma igreja. E isso foi feito pela necessidade da época e posteriormente foi adotado pela Igreja Católica. Então, o cristianismo ele começou a ser praticado dentro da Igreja Católica. E ali ele começou a ser mistificado. E ali ele começou a ser deturbado. E alguma coisa precisava acontecer para que essa origem do cristianismo puro pudesse voltar. E essa era uma promessa e uma proposta de Jesus. Estaria, destinado ao futuro a revelação desse reino dos céus. Então, naturalmente, que a doutrina espírita ela tem a abençoada missão de reviver os ensinamentos do Cristo na sua pureza, não da personalidade do Cristo, mas os ensinamentos moral de Jesus, que são duas coisas completamente diferentes. E Allan Kardec, como um pedagogo, consegue compilar a doutrina espírita de forma que ela se mostra para cada um de nós uma doutrina educadora, uma doutrina que traz para nós as condições de nos autoeducarmos para que possamos alcançar esse reino dos céus que Jesus nos promete. Porque, afinal de contas, a nossa sociedade ela está muito apegada à instrução, à intelectualidade. Mas, se nós nos aprofundarmos, instruir é diferente de educar. Instruir, a gente passa conhecimento ou adquire conhecimento. Agora, educar é a formação do caráter, como diz Kardec. É a formação do ser integral. Então, a doutrina espírita não vem para nos instruir, ela vem para nos educar, porque é a educação do ser espiritual, do ser imortal, que começa lá em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e não tem idade para terminar.
Esse pensamento de que a gente deve educar somente as crianças é um pensamento incorreto, porque, afinal de contas, a doutrina nos ensina que o nosso planeta é uma escola. Então, como alunos, nós temos que passar todos os anos da nossa existência aqui aprendendo. Então, esse corpo que a doutrina espírita ganha é muito importante aos nossos olhos. E a maioria das vezes a gente não percebe. Muito de nós estamos aqui nos instruindo, mas não estamos aqui nos educando, porque, afinal de contas, a educação consiste em modificar, né, as nossas más tendências, que é exatamente a proposta da doutrina espírita. E a doutrina espírita, como diz Kardec, ela tem 4 pilares, 4 fases que a gente precisa passar: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, eu, Sandra, acho que nós estamos na fase do aprender a conhecer, que, fazendo uma comparação com os ensinamentos de Jesus, é exatamente assim. Aprender a conhecer significa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aprender a fazer: faze isso e viverás. Aprender a conviver: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E aprender a ser: sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, se nós fizermos essa comparação, a doutrina espírita é o consolador prometido. E por mais que nós estejamos no primeiro pilar da doutrina, nós já estamos aqui dentro. Nós já estamos aqui nos esforçando para passarmos para a segunda fase, que é aprender a fazer. E se nós nos remontarmos, né, aos seres mais elevados que reencarnaram no nosso planeta, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, como o próprio Divaldo, nós vamos ver que eles já estão um nível na frente do nosso. Por quê? Porque eles já conseguem aprender e já conseguem ser. Então, é muito diferente para nós nos comportarmos o tempo todo como eles. Mas sabemos que a doutrina, mostrando para nós lá o nosso início, o nosso princípio e a nossa destinação, e nos esclarecendo de que forma nós podemos alcançar esse objetivo lá na frente, fica muito mais fácil para o nosso entendimento buscar essa autoeducação, essa autotransformação. Porque hoje a nossa educação diz o quê? Que nós, como responsáveis, nós temos a nossa família, nós temos os nossos filhos, nós temos os nossos netos, e é a responsabilidade dos mais velhos educarem os mais novos. Mas e a nós? Quem vai educar? A doutrina também nos informa que nós, na realidade, não educamos ninguém. Ou nós nos autoeducamos e oferecemos às nossas crianças e aos nossos jovens argumentos para que elas possam se autoeducarem, porque a gente não tem, né, o poder nem a responsabilidade de transformar ninguém. A doutrina espírita nos informa que o espírito, quando renasce, ele já traz a sua bagagem. E que é na infância que esse espírito está mais propenso a ser moldado, né? A receber educação e orientação para conter as suas más inclinações. Então, partindo desse princípio, a gente não educa ninguém. Uma mãe tem 2 filhos, receber a mesma educação, e um é completamente diferente do outro. Às vezes um é um amor, um é reconhecido, um é grato, o outro é rebelde, é endurecido, e a dificuldade é muito grande, mas a educação foi a mesma. Então, a gente percebe que o que os espíritos estão fazendo conosco, nos fornecendo material, argumentos para que a gente possa pensar, possa refletir, possa se autoeducar,
é o que nós temos que fazer com as nossas crianças. Eu fui fazer uma palestra semana passada e eu estou muito atarefada no trabalho, então realmente está muito difícil de estudar. E eu estava estudando esse tema, que eu ia levar esse tema, para que, já há alguns dias estudando, pegando na internet, aquela coisa toda, porque eu achei que era tema livre. No dia anterior, a companheira me liga e diz assim: oi, Sandra, tudo bom? Como é que você está? Tudo firme para amanhã? Tudo pronto para amanhã. Ah, só para lembrar, não esquece que é a noite da saudade. Eu, sim. Tem certeza que é a noite da saudade? Tenho. Tem certeza que você me passou isso? Tenho. Puxa, na minha agenda não está isso. Então, eu estava estudando outra coisa. Aí ela falou: não tem problema. Se você está estudando outra coisa, fala daquilo que você já está estudando. Aí, cheguei em casa, correndo à noite, fui olhar na minha agenda, eu não olhei direito. Estava lá que era a noite da saudade. Então, na sexta-feira, corri para juntar o material para poder falar do tema correto. E, para começar a inspiração, eu liguei para os meus netos. Um tem 10, o outro tem 6. Então, eu peguei logo o pequenininho, né, o Eric, e falei: meu lindão, ajuda a vovó no trabalho que ela tem que fazer. Tu responde a umas perguntas que eu vou te fazer? Vou. A gente morre? Sim, vovó, a gente morre. E o que acontece depois que a gente morre? A gente vira bebê, vovó. Você não sabe disso? Sei. Mas como é que a gente vira bebê? Não sei. Isso eu não sei, vovó, como acontece. Mas a gente vira bebê de novo. Tá, deixa eu falar com o Breno. E aí o Breno veio. Eu disse: Breno, me ajuda, eu preciso fazer um trabalho. Tá, vovó, pergunta. Você sempre liga para perguntar? Você sempre tem trabalho para fazer? Eu sei, é isso mesmo. A gente morre? Não, a gente não morre. E o que acontece com a gente depois que o nosso corpo morre? A gente nasce de novo, um novo corpo. E aí, a gente olhando assim, a gente não precisa de mais nada. A gente só precisa dessa certeza da imortalidade para que a gente possa conduzir a nossa existência de forma pautada que lá na frente, nessa imortalidade, eu possa, com conhecimento de causa, ter certeza do que eu estou recebendo foi aquilo que eu semeei, foi aquilo que eu plantei. Então, é exatamente isso. Essa base do amor, porque o amor tem que ser imortal, para que ele possa colher frutos, para que ele possa encontrar a sua resposta, tem que haver essa imortalidade. Tem que haver esse amanhã, para que esse amanhã possa ser a resposta do nosso hoje. Então, fica muito fácil para o nosso entendimento reconhecer que Deus é amor, que há milênios o mundo espiritual vem trabalhando para que a gente possa ter essa concepção dessa imortalidade. Por isso que a doutrina espírita não é somente uma doutrina instrutiva, é educadora, para que essa educação possa, fortalecidos em nós possamos alcançar o objetivo, nós possamos encontrar o nosso caminho. E o nosso caminho é para Deus, mas que não alcançaremos sem Jesus. Então, vem a doutrina espírita e diz que não há outra doutrina melhor do que a de Jesus. E por que nós estaríamos em desacordo com isso? Porque nós não seríamos essa doutrina consoladora, esse consolador prometido, se a doutrina espírita é a doutrina de amor. Kardec diz para a gente que fora da caridade não há salvação, que nós não somos, a religião que vai imperar, mas que nós seremos o futuro da religião, porque como
como religião, como filosofia e como ciência, nós podemos abraçar todas as filosofias religiosas sem necessariamente violentar ninguém. Aí o colega estava falando para mim, mas você fala desse jeito, como é que um muçulmano, um maometano, um budista vai abraçar a doutrina espírita? Ele vai ser levado pela força das coisas, porque o lado científico da doutrina espírita não é religioso, mas é ele que nos dá a possibilidade de comprovação daquilo que Jesus nos trouxe, é a realidade. As experiências que Kardec trabalhou para chegar à compilação da doutrina dos espíritos são experiências científicas. Então, esse entendimento científico vai alcançar o entendimento dessas raças para que elas possam perceber que fora da caridade não há salvação. Essa é a doutrina do amor, é a Igreja de Jesus, é a Igreja Universal. E nós temos a responsabilidade de levar àqueles que estão à nossa volta esse conhecimento. Existe um grupo espírita, um grupo de companheiros que resolveu visitar a Mansão do Caminho, a obra de Divaldo Pereira Franco. Isso foi em 2010. E lá chegando, eles foram assistir à aula de evangelização da turma de 5 e 6 anos. E estava lá a dinamizadora, estava lá a evangelizadora, trabalhando o tema do trabalho, das profissões, mostrando para aquelas crianças ali da redondeza, de uma redondeza bastante carente e violenta, a necessidade do trabalho, a dignificação do ser humano através do trabalho, o trabalho como uma lei de Deus. E ela dinamiza um pouco o assunto e depois começa a debater com as crianças a respeito do tema. E começa a perguntar para crianças de 5 e 6 anos o que elas seriam quando crescessem. Um menino de 5 anos responde, eu quero ser ladrão. E o outro diz assim, eu vou ser assassino igual meu pai. Isso, para o nosso entendimento, choca. Mas para aquela evangelizadora que conhece a doutrina dos espíritos, que sabe que é uma doutrina de educação, ela fez um comentário ali, fez outro comentário ali e continuou lançando a semente do trabalho, do amor a Deus, da responsabilidade naqueles corações infantis. E aí o grupo sai daquela turma e vai para outra turma mais velha, para que pudesse conhecer o trabalho. Eram várias casas de boneca, onde as crianças ali brincavam de fazer o alimento, brincavam de arrumar casa, os meninos faziam o papel de pais, ajudando a cuidar da casa, ajudando a cuidar das bonequinhas que representavam, dos bonecos que representavam as crianças, uma realidade de convivência e de amor que a maioria deles não tinham dentro da sua própria casa. E ali a realidade já apresentava um quadro diferente. Ali as crianças já realizavam a tarefa com uma dedicação, com uma alegria e com vigor diferente. E mais lá na frente, na turma mais velha, eles conseguem observar que a semente que foi lançada lá no comecinho já estava frutificando naquela turma mais velha, que ninguém saía dali sem abraçar o evangelizador, sem dar um beijo, sem prometer que voltaria na próxima reunião, porque aquilo fazia bem para eles. Então, naturalmente, ninguém sabe o destino futuro dessas crianças, mas a certeza que nós temos é que a semente está lá, todo dia sendo trabalhada e lançada. Os argumentos para essa autoeducação
está sendo lançado. Então, de que forma o terreno do coração dessas crianças vão receber esses estímulos e essas sementes, a gente não pode dizer, mas o trabalho está lá, sendo realizado incansavelmente. A mesma coisa aqui, 55 anos de casa, 55 anos de trabalho no incentivo no bem. Naturalmente, que aqueles que começaram junto com a casa, com a inauguração da casa, já conseguem sentir o reflexo desse trabalho, o reflexo desse esforço. Mas o que nos propõe, a proposta que a doutrina espírita nos faz, é não ver somente esses frutos no coração dos outros, mas esses frutos no nosso próprio coração. Buscar saber como é que nesses 55 anos funcionou a minha autoeducação, de que forma todos esses conhecimentos estão contribuindo na minha transformação. O que eu fazia há 20 anos atrás, da forma como eu me comportava, é a mesma de hoje, 20, 30 anos depois, se for, a doutrina espírita ainda não conseguiu, né, realizar a sua tarefa em nós. Mas se nós já conseguimos escalar um degrauzinho, então nós já estamos conseguindo absorver a proposta de Jesus, a proposta dos Espíritos, que é o ensino, né, de uma coletividade de espíritos que é regida pelo Espírito de verdade. Então, nós vemos aí, né, Jesus trabalhando amorosamente para que dessa vez as coisas não sejam transformadas. A doutrina espírita não tem dogmas, ela não tem rituais, para que a gente possa deixar de lado essa parte dogmática, para que isso não venha a obscurecer o nosso entendimento, para que a clareza dos seus ensinamentos, para que a clareza doutrinária possa trazer ao nosso entendimento e nós possamos já, nessa encarnação, colher os frutos dos ensinamentos dos Espíritos. Então, vemos aí, incansavelmente, os Espíritos trabalhando para que possam chegar à informação do mais alto. A doutrina espírita nos informa para a gente não confiar em qualquer mensagem do mundo espiritual, para que a gente questione, para que a gente pergunte, porque os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. E se somos ignorantes aqui, seremos ignorantes lá também. Que essas informações precisam ser filtradas, precisam ser trabalhadas, precisam ser avaliadas. E se eu, Sandra, não tenho conhecimento suficiente para entender e compreender a mensagem que me chega, que eu possa ir a uma pessoa que tenha o conhecimento maior do que o meu, para que juntos possamos entender aquela mensagem que nos chega. Por isso que toda reunião mediúnica, ela é acrescida da parte de avaliação, para que naquela avaliação a gente possa separar o joio do trigo. E aí a gente pensa na grandiosidade da obra de Kardec. Imagina, a gente faz isso com meia dúzia de comunicações. Ele fez isso com uma doutrina inteira, com o corpo doutrinário todo, para que chegasse às nossas mãos com uma pureza cristalina, assim como era puro o cristianismo na sua essência. Então, naturalmente, que nós estamos com todo o potencial para essa autotransformação, com todo o potencial para essa autoeducação, para que a gente possa sair dessa encarnação melhores do que quando nós chegamos. E para que no mundo espiritual o nosso progresso seja mais acelerado, porque, afinal de contas, a doutrina também nos informa que a boa vontade é a maior alavanca que a gente pode usar para a nossa autoeducação. Então, nós estamos munidos de todas as ferramentas, nós temos
todas as ferramentas para que a gente possa usar, para que a gente possa fazer o bem. E ainda assim, a doutrina também nos informa que a nossa vitória é o nosso próximo. Sem ele, a gente não consegue alcançar o reino dos céus, porque, afinal de contas, o aprender e ser diz que nós temos que realizar aquilo que nós aprendemos. Então, são pilares, são os 4 pilares que a gente precisa galgar, mas que, na realidade, só a nossa força de vontade vai nos possibilitar de chegar a aprender e ser, assim como Chico. Então, naturalmente, que é um caminho longo. E como é um caminho muito longo e numa encarnação só não é possível adquirir esses 4 pilares, fica para a posteridade o nosso progresso. Então, naturalmente, que hoje nós estamos aqui aprendendo essa base, aprendendo esse corpo doutrinário, para que ele possa realmente ser sedimentado no nosso ser espiritual. E, a partir daí, nós vamos começar a trabalhar isso dentro de nós para que nós alcancemos essa pureza, para que nós alcancemos esse patamar mais elevado. Então, nada melhor do que a gente começar agora modificando a nossa realidade, modificando o nosso quadro social à nossa volta, para que nós possamos fazer essa diferença. É necessário não só que a gente saiba, mas que a gente possa exemplificar aquilo que nós sabemos. Eu estava lendo em Divaldo, e ele é muito bom nisso, porque a gente vê Divaldo falando. Eu fui ver na UERJ em setembro, eu acho que ele foi no dia 5, foi no dia do aniversário da minha filha. Ela até ficou muito chateada que eu cheguei um pouco tarde, mas eu fui ver Divaldo. É uma vez por ano, e isso é alguma coisa que a gente não pode deixar para trás. Então, ele falou sobre a tristeza, né? Sobre, não foi a depressão. E ele estava falando que hoje, na atualidade, de 10 pessoas, 3 já foram depressivas, 3 estão depressivas, os outros 3 serão depressivos, e o único que não é, vai ser, porque não vai aguentar ver tanta depressão. Então, ele coloca para a gente uma forma muito clara para que a gente possa entender que a nossa realidade atual é uma realidade difícil. E ele coloca o Sermão da Montanha como remédio para a depressão, como antídoto da depressão. Então, aquela palestra foi muito importante, porque a gente vê que aquele homem, né, se esforçou a vida toda para chegar àquela condição de orador e para realmente exemplificar aquilo que ele fala. E ele conta numa das suas histórias que ele passou, todo mundo conhece isso, 30 anos sendo perseguido e querendo ser obsidiado por um espírito bastante endurecido, porque não queria que ele fosse espírita, queria que ele continuasse no catolicismo, porque foi essa a promessa que ele fez. E é aquela história que o espírito, 30 anos, constantemente, o faz passar por situações humilhantes. E somente essa semana eu tive a oportunidade de ler na íntegra a história desse obsessor. Então, ele faz com que Divaldo leve tapa na cara, em que ele seja humilhado perante todo mundo, e depois de tudo isso, o espírito se apresenta e diz: fui eu que fiz isso, eu vou te destruir, ou você larga essa doutrina, ou eu vou te destruir. E ele continua perseverando diante de tamanhas dificuldades, diante de tanto sofrimento. Ele diz que quando ele abraça a doutrina dos espíritos, aos 22 anos, foi antes, mas nos 22 anos, o sofrimento dele culmina num estado de desespero. E ele ainda assim perseverou.
E ele ainda assim conseguiu, até que a mansão do caminho não tinha mais condições de abrigar mais ninguém, e deixam uma criança, uma menina na porta dele. E ele olha para aquela menina e diz: não temos condição. Chama o grupo dele de apoio e diz: não temos condição de ficar com mais ninguém. E aí olha para a criança. E aí reflete. E aí pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? O que ele gostaria que fosse feito? E ele mesmo responde: ele ficaria com a criança. Então eu vou ficar. Vamos dar um jeito, vamos abrir mais um espaço e nós vamos ficar com a menina. E logo à noite o Espírito se apresenta e se apresenta completamente rendido e diz: você me venceu. Você realmente faz aquilo que você fala. Essa doutrina tem algum poder sobre você que realmente 30 anos te perseguindo e você não se mexeu 1 milímetro do seu objetivo. Então, eu quero que você me ajude a conhecer essa doutrina, porque se ela te faz bem, deve fazer bem a mim também. Você recebeu nos braços hoje a minha mãe, que volta para a Terra numa jornada, mais uma jornada. Então, se você a recebeu nos braços, eu agora estou do seu lado. E durante muitos anos, Divaldo vê ainda esse espírito, né, aprendendo lá na sua casa, nos seus trabalhos, junto dele, a força que ele conquistou para chegar aonde ele chegou. E não foi com poucas lutas, não foram com poucas renúncias, nem com poucas lágrimas. Foi com muito trabalho, foi com muita doação e foi realmente com uma fé gigante, na certeza de que Jesus se encontra no leme dessa embarcação. E se eu tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus e tenho fé na doutrina dos Espíritos, eu vou conseguir vencer. Então, diante dessa certeza, nada que venha de externo, nada que venha de fora pode abalar a minha fé, porque, afinal de contas, eu estou no início da minha caminhada evolutiva, eu estou ainda no mundo de expiações e provas, então, naturalmente, o sofrimento ainda faz parte da minha caminhada, mas depende de mim modificar esse quadro, e se eu quero aprender a ser, eu preciso fazer. E se eu preciso fazer, a doutrina tem todo o manancial, tem todas as informações, tem todos os esclarecimentos de como funciona as leis que regem o nosso mundo para que eu possa alcançar esse entendimento. Então, se Jesus diz a cada um segundo as suas obras, a doutrina espírita nos diz: fora da caridade não há salvação. Que Deus nos abençoe.